Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Então vamos começar aqui mais uma live, né? Por onde começar o seu planejamento cirúrgico, Vamos esperar as pessoas entrando, né? Um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Letícia, Ana Paula, Ale Campos, Vanessa. Bom dia. Gente, ó, já envia a live para as pessoas, com suas amigas, já compartilha. Por quê? Porque se você quer fazer uma cirurgia plástica, com certeza, se você realizar esse sonho, sua amiga vai amar, vai desejar, vai querer saber, né, como é que foi seu planejamento, como é que você fez essa cirurgia. Então, com certeza, ela vai querer também saber desse tema junto com você. Então, é bom que você já aprende juntos, né? Então, compartilha essa live. Isso. Bom dia, Nonato, Vanessa. Vamos entrando aí, né, pra gente começar a falar de um tema que é tão... ele é tão comum, né, no meio da cirurgia plástica. Que Mas, antes disso, se apresenta, né, Silvia? Não, mas eu vou começar a Vai falar não? agora, não, Tá deixa bom, o pessoal entrar. Então vamos então. lá, né? Como a Elaine mesmo disse, vou me apresentar. Já vi que tem várias pessoas aqui que já são nossos pacientes ou seguidores, né? Então quero dizer que vocês, para que vocês sejam muito bem-vindas aqui nessa live de hoje. Meu nome é Silvia, eu sou administradora concierge aqui da clínica. Hoje eu estou fazendo mais o papel de concierge. E o pessoal pergunta, né, o que é concierge? Esse nome, eu já vi em algumas definições diferentes. Aqui na clínica nós convencionamos esse nome, que é aquela pessoa que vai atender o paciente desde a primeira consulta que ele vier aqui até a realização do sonho e ainda também um pouquinho no pós-operatório, né? A pessoa que vai te ajudar, vamos dizer assim, a desenrolar as coisas. É quem vai marcar a sua cirurgia no hospital, é quem vai fechar o seu planejamento financeiro junto com você e te orientar. É a pessoa que vai dizer qual é o próximo passo, que vai tirar dúvidas sobre os exames, que vai ser o canal entre algumas dúvidas técnicas diretamente com o médico. Quando o paciente não quiser falar diretamente com o médico, também pode passar pra gente. A gente tira essa dúvida com o cirurgião que você escolheu e devolve essa informação. Então, a concierge é aquela pessoa que vai te acompanhar até o seu pós-operatório. Você sair daqui já linda e maravilhosa e falar assim, olha, daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses eu tô voltando para fazer a outra, ou só no ano que vem. Então vai depender muito, né, do que você quer depois também. Mas é alguém que a gente não perde o contato, né? Acabam ficando amigos nossos, voltam para fazer procedimentos estéticos depois. Então, o concierge vai ser aquela pessoa que vai te acompanhar, vai ser o seu canal principal dentro aqui da clínica. Inclusive, foi justamente por isso, né, que hoje quem tá fazendo a live são justamente nós e não, né, o Dr. Christian e a doutora Raquel, até mesmo porque, gente, agora, nesse exato momento, eles estão em cirurgia, né, então, nós estamos fazendo aqui a live porque agora eles estão em cirurgia, mas também porque é a concierge que faz todo esse passo a passo também de planejamento, né, com o paciente. Então, assim, você vai chegar aqui na Ciplástica, você vai conhecer com certeza a Silvia, você vai conhecer também a Letícia, que também é concierge. Então, assim, não tem como você não passar pela concierge. Então, é até importante você também conhecer, né, parte da equipe e como funciona por trás dos bastidores, né, antes de você realizar realmente seu sonho. E eu tô falando pra caramba, mas não me apresentei também. Eu sou Elaine, né? Eu sou a gestão de comunicação. Então vocês veem que eu me comunico bem, então tô no lugar certo. E se vocês tiverem dúvidas sobre o planejamento cirúrgico, o passo a passo, por onde começar, exames, qualquer coisa relacionado a essa parte de planejamento antes de fazer sua cirurgia plástica, já manda aqui nos comentários que a Silvia vai responder tudo. Já temos até uma pergunta aqui que a Gabi mandou. E vão mandando suas perguntas, viu, meninas? Que hoje nós vamos responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Exatamente. Vamos lá, Elaine, a primeira. A Gabi mandou assim, ó. Quanto tempo demora o processo da consulta até realizar a cirurgia? Né? Como é feita essa organização? Isso, uma excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta que todo mundo, né, pensa. Então, o primeiro passo, a Gabi já falou ali, de quanto tempo, né, acontece essa organização da consulta até a cirurgia.
Primeiro passo é a consulta, claro, né? Então, na hora que você decidiu, eu quero fazer uma cirurgia plástica, o primeiro passo é agendar a sua cirurgia. Ou, desculpa, agendar a sua consulta. O que acontece muitas vezes? A pessoa fala, eu tô com vontade de fazer uma cirurgia em janeiro e hoje é novembro, ela acha que o tempo tá muito antes para ela agendar a consulta dela. E é o contrário. Quando você se decide que você quer fazer uma cirurgia, ou pelo menos que você quer começar a procurar um cirurgião da sua confiança para fazer, é o momento de marcar. Porque precisa do planejamento. Primeiro, planejamento seu mesmo, mental. Eu estou pronta para essa cirurgia, né? É o meu momento. É o planejamento para fazer os exames. É depois a data, que tem que casar com uma data ou do seu trabalho ou de alguém da sua família que vai te ajudar. Então, qual é a distância dessas duas vai depender muito do seu planejamento. Nós já tivemos pacientes que tinha 15 dias para operar, já tinha os exames prontos, ficou mais fácil. Então, tudo vai depender de como você está se programando para a sua cirurgia. Então, vamos pensar assim. A pessoa que tem 2 meses para se organizar, ela vem aqui, faz uma consulta, os exames ela já pode fazer. Se for uma pessoa que já tem certeza que quer operar, ela já pode vir com os exames prontos, porque ela já elimina um processo, né? Que em vez dela vir aqui, receber os exames, fazer, ela já vem com eles prontos. E qual que é a importância desses exames? É saber se está tudo ok, né, com a sua saúde, se você já pode agendar essa cirurgia, se existe algum exame que deu uma pequena alteração, se você vai ter que fazer alguma reposição, ou de alguma vitamina, ou de algum ferro. Isso aí vai entrar a nossa nutricionista para ajudar, e a própria orientação médica. Então, a gente está dizendo essas coisas que é para vocês saberem que existem as objeções no meio do caminho, os obstáculos, né? Às vezes uma férias que você programou para um mês, aí foi suspensa porque mudou o chefe, você mudou de cargo, tem várias variáveis. Então, quanto antes você conseguir se organizar, melhor para você fazer na data que você escolheu, tá? Inclusive, tem alguns casos até de pessoas que querem participar de algum evento, de ir para um casamento ou casar, né? E aí é importante que faça com o máximo de antecipação possível, né, Silvia? Tem algumas histórias assim, né? Tem muitas. Casamento, né? Às vezes a pessoa quer melhorar o colo, quer colocar um silicone para ficar. A pessoa que às vezes teve seio pequeno a vida inteira, mas que naquele dia do casamento queria que no vestido ficasse de uma forma diferente. Tem gente que é a mãe do noivo, tem viagens que vai comemorar 25 anos de casado, tem muitas histórias bonitas, né? Então eu acho que a primeira coisa é você se decidir que quer, depois que decidiu, procurar a gente, agendar a consulta o quanto antes. E aí, nesse dia que você passar pela essa consulta, você também vai passar pela concierge, é a hora que vai te ajudar nessa programação, né? Então, nós vamos perguntar qual é a sua programação. Você tem um evento, você já está com data de férias marcadas, a pessoa fala... Tem gente que chega bem específico, eu só posso fazer dia 16 de dezembro, por exemplo, que é o dia que inicia as férias dela, às vezes tem 15 dias só de férias, que seria o repouso para estar voltando às suas atividades. Então, imagina que a pessoa vem aqui e eu falo, olha, esse dia eu não tenho. Ela vai esperar mais 1 ano, né, para fazer essa cirurgia. Então, quanto antes a pessoa se decidir, para que ela se organize, é o ideal, tá? Então, o primeiro passo seria a consulta. O segundo passo, realização dos exames, caso ela já não tenha trago nessa consulta. Esses exames, o paciente vai fazendo, já pode ir mandando pra gente, a gente já consegue já deixar no prontuário, a gente já consegue mostrar um resultado para um médico. Caso dê alguma alteração em alguma coisa e precise repetir para que você não descubra isso só na próxima consulta. Então a gente consegue acompanhando para que você faça a cirurgia na data que você escolheu, né? Então, depois que a gente receber esses exames, a pessoa vai voltar na consulta pré-operatória dela, que é para terminar o planejamento cirúrgico ali com o médico, né? Porque nesse meio termo o paciente pode ter perdido peso, ele pode ter ou ganhado peso, ele pode ter desenvolvido alguma coisa, uma coisa nova, né? Porque tem gente que vem aqui e daqui a 2 meses vai operar. Então, ali é pra gente acompanhar mesmo. Às vezes mudou alguma coisa, a pessoa vai mudar de estado e ela precisa se organizar com tudo isso.
Então, existem várias mudanças, né? Então, esse acompanhamento, por isso que é o trabalho da concierge. Então, a gente muda, eu já teve uma paciente que eu mudei duas vezes a data da cirurgia dela, desses últimos tempos, porque ela estava com uma outra demanda em casa de um problema pessoal que ela tinha que resolver primeiro. Ok, então vamos ajustar aqui. Então, quanto antes isso for resolvido, melhor para todo mundo, né? Exatamente. E a Letícia perguntou aqui, ó, como faço meu planejamento se eu moro em outra cidade? E eu acho que essa pergunta casa justamente com a de baixo, com a Vanessa, que ela disse assim, ó, consulta online, tem possibilidade dos médicos fazerem? Excelente pergunta, Letícia e Vanessa. Vamos lá. Na época da pandemia, né, há 2 anos atrás, naquele auge, nós nos vimos obrigados, né, a classe médica toda a se especializar na consulta online mesmo. Foi uma coisa que foi liberada, né, pelo Conselho de Medicina, então a gente começou a praticar de uma forma, da mesma forma, na verdade, que é feito presencial. A diferença é que você não vai estar aqui, mas ela tem o mesmo tempo, a gente consegue estar com as fotos dos pacientes para fazer essa análise. É claro que a gente não vai operar ninguém que só viu online, mas o primeiro contato, principalmente quem mora em outro país, em outro estado, é a consulta online, tá? É raro a gente ter um dia de consultório que não tem consulta online. Então nós temos muitos, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Itália, Suíça, fora aqui do Brasil, que a gente tem muitas pacientes aqui também nos estados brasileiros. Então, como acontece essa consulta? A nossa enfermagem entra em contato com o paciente, manda as instruções de como ele tira as fotos para a gente colocar no nosso programa e o médico acompanhar com o paciente durante a consulta. Então, a consulta ela vai ter aquele bate-papo, né? O médico conhecer melhor o paciente dizer quais são suas queixas, quais são os seus desejos, e ali eles montarem um planejamento juntos. Essas fotos são inseridas num programa em que os dois conseguem ver ao mesmo tempo, né? Que é o compartilhamento de tela, e ali vão pontuando até fazer um planejamento que o paciente fala, é isso que eu quero. Então, a gente envia os exames para o paciente, ele também pode fazer no estado dele, manda para a gente também, e a gente marca aqui, vamos supor que ele fecha a cirurgia, e a gente marca o dia, né, ou antes, ou vai depender de como ele vai ter esse tempo. Tem paciente que chega uns 2 dias antes, tem paciente que chega uma semana antes, porque tem família que veio passear e veio a família, mas tem como a gente fazer a consulta que a gente chama de pré-operatória, que é aquela pessoalmente para descartar qualquer coisa que não tenha sido vista na online, né? Ajustar com o paciente para que essa cirurgia aconteça propriamente dita, né? Digamos assim. Exatamente. E o acompanhamento da equipe, gente, é do mesmo formato, né? A atenção, o cuidado, o acompanhamento também no pós-operatório, né? É até bom falar como é que é esse acompanhamento até da equipe da concierge um pouquinho também depois, para pessoas que moram em outra cidade. Isso acontece muito. Eu acho que quando a gente pega exemplos práticos, o entendimento é melhor. Vamos pegar uma paciente da Itália que nós tivemos aqui nos últimos tempos que veio operar. Quando a gente conversou, né, ela fez a consulta e aí a gente foi conversar sobre o planejamento financeiro, datas, ela me falou assim, eu só posso operar entre o dia 6 e 7 de tal mês, por exemplo. Então eu começo a trabalhar com aquelas datas. Aí eu fiz se ela tinha plano de saúde, se ela não tinha, se ela tem plano de saúde que atenda aqui no Brasil, geralmente elas têm plano daqui, né? Então a gente atende, então nós marcamos todos os exames dela, ficou todos os exames agendados para a data que ela chegaria num dia, no outro dia começou ela fazendo todos aqueles exames, já marcamos o pré-operatório dela, ela veio para cá, mas vamos falar desse relacionamento antes dela chegar. Então, todas as dúvidas que ela tinha, ela tirava conosco. Todas as dúvidas que eram com o cirurgião, quando ela mandava no Instagram, era respondido lá. Quando ela mandava para nós e era o cirurgião que responderia, nós enviamos para o cirurgião respondia, a gente devolvia para ela. Então, essa ponte que a concierge faz, a pessoa vai sair daqui sem dúvida, ela vai sair daqui confiante,
porque tem pessoas que estão aqui para ampará-la durante aonde ela esteja, em qualquer estado. Olha, Silvia, eu ia fazer esse exame desmarcado, você tem um local para me ajudar? Existem locais que a gente tem até parceiros, assim, pessoas que a gente indica que a pessoa pode ir lá fazer o exame. Pós-operatório também, em alguns estados, já tem algumas clínicas que dão esse amparo para nós. Então, cada vez mais, como nós temos muitas pacientes de fora, essa rede vai crescendo, né, da gente poder acompanhar e ajudar. Mas o que eu quero dizer é que se o paciente morar fora, ou que seja em outro país ou em outro estado, não tem objeção para ele não realizar, né? Nós já estamos acostumadas a tratar com esses pacientes que vêm de outros estados, né? E ajudar bastante nesse planejamento. Então, às vezes a pessoa fala, eu moro fora, né? Eu não vou poder operar com vocês. Não, pode sim, muito pelo contrário. A gente já tem essa expertise em ajudar, inclusive indicação de hotéis, né? Eu sempre passo para os pacientes de fora, olha, as indicações que nós temos são essas. O pessoal geralmente gostam desses hotéis, que a gente vai pegando essa expertise até com os pacientes que já ficaram. Não, esse eu não gostei muito, eu já tiro da lista e aí vou atualizando ali, vou ajudando. Às vezes vem, às vezes quer comer num restaurante também antes. Vim 2 dias antes, vocês indicam algum restaurante? Então a gente ajuda o paciente em toda essa logística. Ou seja, todo passo a passo. Realmente ela, né, pega na sua mão e caminha com você durante toda a sua trajetória, né? A Nadiele mandou assim: em qual momento eu recebo as orientações do pós-operatório? Isso, muito importante, né, Nadiele, pós-operatório. A gente está falando da cirurgia e o pós-operatório. Então vamos lá. Geralmente, quando o paciente vem na primeira consulta e ele já se decidiu que vai fazer a cirurgia, aí a gente consegue já passar essas informações, né? Que seriam informações escritas e também a gente tirando dúvidas com o paciente. Hoje, quem faz o nosso pós-operatório é o MedSpa. O MedSpa é uma clínica também, que é uma extensão da C-Plástica, que nós fizemos para poder cuidar desse paciente depois da cirurgia, né? Primeiro, só para vocês saberem por que a gente criou essa extensão. Brasília era um local muito carente em pós-operatório, então a gente conhecia poucas pessoas que tinham essa expertise. Então a gente decidiu trazer para dentro da clínica, treinar esse perfil, como a gente gostaria que tratassem as nossas pacientes para poder fazer o pós-operatório aqui mesmo, tá? Então, a gente sentou, fechou essa cirurgia e a gente já passa essas informações. Quando o paciente vem, ele sai com planejamento, ele ainda vai pensar, ainda não se decidiu muito, é muita informação para você também colocar já para o paciente que ainda não tenha nem se decidido ainda. Então, mas aí ele sabe que existe, a gente fala que existe, que essa negociação, né, é feita direto aqui no MedSpa mesmo, mas é um momento que ele não quer saber aquilo, ele ainda está internalizando a cirurgia. E ali eu vou conversando com ele, o paciente vai tendo dúvidas, vai mandando, vamos supor, aí me decidi, Silvia, é realmente o que eu quero, consegui marcar as minhas férias, vou conseguir me programar, e agora? E aí, esse momento, aí a gente passa todos os outros passos, tá? Passa os passos para o paciente falando, olha, agora então você pode começar os exames, essa data que você marcou, você vai deixar esse exame aqui para fazer por último, esse aqui você faz primeiro. O pós-operatório, o próprio MedSpa vai estar entrando em contato com você para passar essas orientações. Então ali ele começa a entrar ali no ciclo da cirurgia, que é entender tudo que vai englobar a cirurgia até o dia dele operar. E também o depois, né? Que você perguntou, que é o pós. Que dia vai ser atendido, se vai alguém na casa dele, ou se o tipo de cirurgia não precisa, ele vai vir aqui, como é que vai ser esse tipo de cuidado, o retorno. Os retornos. Então todas essas orientações vão ser feitas aqui pela nossa equipe assim que o paciente decidir operar. Exatamente. Inclusive, se durante essas informações mostrar se vai precisar fazer drenagem linfática, né, se vai para fazer o taping, tudo que envolve o pós-operatório, as pessoas e a equipe, né, o paciente, ele tem essa informação. A Amanda,
Amanda Dack, ela mandou uma pergunta. Além dos exames clínicos, é possível utilizar o convênio de saúde para mais algum gasto? Excelente pergunta, Amanda. Então, hoje, aonde que a gente pode usar o plano de saúde além dos exames? Vamos supor que o paciente vai fazer uma cirurgia de abdômen com lipo, né? Só um exemplo, porque esse exemplo as pacientes gostam de usar muito. Então, quando a indicação cirúrgica do paciente é abdômen com lipo, nós podemos, nos exames que são solicitados, que é a parede abdominal, né? Ultrassom de parede abdominal e abdômen total, nós conseguimos detectar se o paciente tem alguma hérnia, se ele tem alguma diástase. Se ele tiver, nós conseguimos pedir para o plano de saúde essa diástase e essa hérnia. Em que isso diminui o seu custo? Na parte de internação e de anestesista, quando a gente tem uma guia de convênio para um procedimento desse, eles dão um desconto naquele valor. Hoje a nossa paciente que está sendo operada nesse momento, ela tem exatamente esse perfil. Ela está fazendo uma cirurgia de abdômen com lipo, ela tinha o convênio do Bradesco, nós solicitamos a hérnia e a diástase, ela tinha os dois, e eles deram um bom desconto na parte da internação e do anestesista. Ou seja, o honorário médico continuou o mesmo, o valor da equipe, porém, nesses outros dois ela conseguiu um desconto bem bacana por ter esta guia estar operando. Agora, se for uma cirurgia puramente estética, o convênio não vai fazer parte aí seria particular mesmo, tá? Mas nesses casos de hérnia diástase, em alguns casos de cirurgias de mama, onde o paciente vai tirar um nódulozinho com o mastologista, dá para entrar talvez com um pedido de reconstrução de mama, né? E ter também um desconto na parte do hospital e do anestesista. Então existem essas formas, né? É claro que o que eu estou falando aqui talvez não sirva para todo mundo, mas na hora que o paciente estiver aqui conosco, a gente analisa e ajuda o paciente. Ficou claro aqui, a gente só vai arrumar aqui Pronto. A Michele mandou assim, ó. Após a cirurgia de abdominoplastia, lipo, com quantos dias tem a visita à clínica obrigatória? Michele, um beijo, Michele. Michele, nossa paciente, fofinha. Só volta lá, Elaine. Deixa eu ver, depois de quantos dias de abdominoplastia lipo, quantos tem as visitas à clínica? Quantos dias tem as visitas à clínica obrigatória? Isso, deve ser o retorno, né, Michele? Então, a primeira com uns 15 dias, né? A primeira acontece já com uns 15 dias na clínica, com um médico, tá? Mas aí ela já está sendo vista antes pela nossa equipe de pós-operatório. A enfermagem sempre entra para dar uma olhada de como está a cicatrização. As nossas massoterapeutas, elas passam para os nossos médicos todo o boletim, digamos assim, né? Quando a paciente esteve lá, qual era a temperatura, qual o tipo de queixa, se tinha alguma, se estava com alguma dorzinha, qual era a intensidade, qual está o aspecto da cicatriz, tudo isso a pessoa já está sendo vista. Então não quer dizer que só depois de 15 dias que ela vai ser cuidada. Após uns 15 dias, ela já vai ser vista pelo cirurgião, né? Pela cirurgiã, no caso, o médico que fez a sua cirurgia, a equipe, mas a equipe já está vendo ela bem antes, né? Porque geralmente o paciente tem alta num dia, no outro dia a gente já gosta de começar a acompanhar esse paciente aí. E é claro, né? Isso é o normal. O paciente está com alguma coisa muito além do esperado, a gente não vai esperar 15 dias para ver o paciente, tá? Exatamente. O Bruno perguntou assim, ó, posso acompanhar minha esposa na consulta médica? Excelente. Ótimo, Bruno. Pode e deve. Deve. Por que deve, né? Porque, assim, as dúvidas de um pode não ser as dúvidas de outro. Então, eu como concierge, eu atendo muito casais, ou alguém que traz a mãe, ou traz a irmã, né? O que isso agrega? Agrega porque, primeiro, porque já tira a dúvida dos dois, que podem ser diferentes,
né? E também a pessoa que está acompanhando a outra, que seja o esposo, que seja a esposa, a irmã, a mãe, a pessoa se sentir segura, conhecer quem é aquele profissional, se aquele profissional é um profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma coisa boa de se pesquisar antes, né? A ética profissional, o que está sendo proposto ali naquele momento, as suas dúvidas, falar, mas eu achei que era de outra forma, né? Porque a gente quando vem, a gente vem com a cabeça, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, chega aqui pode ser uma outra coisa totalmente diferente. Então, estar com quem acompanha a gente, que é quem vai dar o nosso suporte, que seja o esposo ou não, é muito importante trazer. Principalmente também na parte do orçamento financeiro, né? Porque muitas vezes a pessoa que está vindo é que resolve, mas tem gente também que fala, eu tenho que compartilhar com alguém, eu tenho que ver. Então, a pessoa estando acompanhada de quem pode ajudá-la, tanto na parte financeira ou na parte do suporte pós-cirurgia, é muito melhor, porque a gente tira as dúvidas, a gente vê o que é melhor para aquele casal, né? E vai ajudando, ajustando. Então eu sempre gosto de perguntar com quem vem, né? Se é o esposo, e você apoia, né? Quem já passou por mim sabe que eu pergunto. Por quê? Porque é importante, né? A gente já teve maridos e falava assim, não, eu não apoio, eu tô vindo com ela porque ela quer, mas eu não apoio. Então, você já tem aquela barreira e é muito bom que a pessoa venha, né? Ali o doutor vai explicar, a doutora vai explicar. Então, tem maridos assim que depois que acontece a cirurgia, falam, eu queria marcar a minha também, porque sai com outra visão, tem aquela visão antiga, ou geralmente os homens realmente não leem muito sobre isso, as novidades, né? Não acompanham esse tipo de perfil. Então, eu acho muito interessante quando os maridos vêm com a esposa e quando é o marido que vai fazer, a esposa vem junto também. Não só a esposa, né? Quem vai acompanhar a mãe, o pai, a irmã, quem vai dar o apoio, a sua rede de apoio. É muito importante trazer sim, tá? Sim. Aqui a Vanessa perguntou, no caso do plano, digamos o Bradesco, mesmo as diárias hospitalar, seria paga mesmo sendo conveniado com o plano? Somente a diária, porque eu sei que despesas cirúrgicas estéticas são todas à vista. Isso, então, Vanessa, só naquele caso que eu dei o exemplo, tá? Se for alguma autorização dada pelo convênio para ser feita no mesmo momento cirúrgico, vamos supor que você descubra que tem uma hérnia e vai operar de hérnia também no mesmo dia da cirurgia. Ele vai pagar uma parte daquele valor, ou seja, a que cobre a hérnia. Acabou o horário da hérnia, vamos supor que seja 30 minutos e vai começar mais 5 horas de cirurgia, essa diferença é paga particular. O Bradesco não vai pagar, tá? Ele não faz assim, ele te paga uma diária e a diária lá do abdômen tá paga pela hérnia. Não é assim que funciona no plano, tá? Os planos de saúde, eles trabalham com tempos cirúrgicos. Então, na hora que ele paga a sua hérnia, ele dá aquela sua internação, ele vai cobrir toda a sua internação da hérnia, mas se você tiver um outro procedimento cirúrgico também, que seja no caso uma lipo ou no caso um abdômen com lipo, aquela outra parte vai ser cobrada. É por isso que a gente consegue um desconto quando tem essa guia, porque uma parte desse momento vai estar sendo feito um procedimento coberto por eles, tá? Nos outros casos, não tem como eu pegar só uma diária lá de hérnia e já tá paga meu abdômen com lipo. Então, os hospitais, nem clínicas, nem institutos, eles não trabalham dessa forma. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? O nosso tempo já está aqui, já está finalizando. Então, acho que ainda dá tempo de responder mais algumas perguntas aí antes que finalize, né, essa live. Mas, pode mandar no direct também, mande no direct. Né? Se for alguma coisa mais pessoal que você queria perguntar e não quis perguntar na live, as meninas me passam, eu entro em contato, tá? Se você ainda quer operar esse ano, então corre, que eu acho que eu tinha 2 vagas ontem, que as pacientes ainda vão confirmar. Provavelmente, se elas confirmarem, seriam as últimas, mas manda para nós, porque às vezes tem gente que tem que remanejar férias, quer mudar para um outro mês, então manda pra gente, entre em contato para que a gente consiga fazer esse ano ainda, início do ano, né, que são datas bastante procuradas por conta das férias.
Aqui a Vanessa, Tá bom? a Vanessa mandou assim, entendi, obrigada pela explicação, porque o meu plano é Bradesco. Ótimo. A Genice perguntou qual o valor da consulta e, para finalizar, quais as formas de pagamento. Vamos lá, essas duas e... O valor da consulta nós vamos mandar para você, tá, Janice, no direct aí, já, assim que acabar. As formas de pagamento, isso vai depender de como o paciente se programou para essa cirurgia, tá? Então, toda vez que eu sento com ele para montar um planejamento cirúrgico, o planejamento financeiro, que o cirúrgico já vai ter sido feito pelo médico, eu vou perguntar para o paciente como é que a senhora se programou, né? Ou como você se programou para poder fazer essa cirurgia. A pessoa, eu tenho uma parte, não, eu vou esperar meu 13º, eu quero parcelar tudo. Então, tudo vai depender da forma que a pessoa se organizou. Se ela for dar uma entrada, parcelar o restante, a gente talvez consiga fazer um parcelamento melhor. Ou se ela, não, eu quero pagar à vista, eu vou tentar aqui melhorar esse valor dentro, que fique bom para ela, que fique bom para a empresa. Então, essas formas de pagamento, ela vai depender muito mesmo da forma que a pessoa se organizou. Para cada indivíduo, vai ter uma forma melhor, tá? Exatamente. Só para vocês saberem, mas a gente tem várias formas. É difícil alguém que fala, eu quero fazer, sair sem a gente fechar, né? Tem várias formas que vão ficar assim bem legais para caber no bolso de cada um. Exatamente. E eu vou pedir para a equipe que está assistindo para que tire o print para a gente entrar em contato logo após essa live, né? Das pessoas que estão pedindo o valor da consulta. Da Vanessa Costa 23, anotar aí o nome dela direitinho, da NET, que tá também pedindo o valor da consulta, né? Então, todas essas pessoas, a equipe tira já um print da tela pra gente poder já entrar em contato logo após, tá? E quem tiver também mais alguma dúvida, como a Silvia falou, entre em contato no direct. Agradecemos a presença de todos. Obrigada, espero vê-las aqui, hein? Um ótimo dia para todas vocês. Vocês também, gente. A live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Então fique ligado nos stories, que assim que a gente disponibilizar o link do YouTube para que vocês possam assistir, né, enviar para quem não conseguiu participar agora, tá bom? Um beijão. Beijo, obrigada.